Da mesma maneira que ocorre em condições naturais, as árvores frutíferas também podem produzir deliciosos frutos quando plantadas em vaso. Para isso, são necessários alguns cuidados especiais que nós vamos apresentar nesse vídeo. A primeira coisa a se atentar é que nem todas as árvores frutíferas podem ser cultivadas em vaso. Por isso, é muito importante escolher as espécies corretas. Alguns exemplos são romã, acerola, abacate, pitanga, jabuticaba, laranja, mexerica, limão, entre outras. A principal diferença para o cultivo de frutíferas em vasos é que o solo deverá ser preparado adequadamente e nutrido quando necessário. Para isso, deve ser seguido as seguintes etapas. Primeira etapa, escolha do vaso. O tamanho do vaso deve ser proporcional ao tamanho da espécie que será cultivada. O ideal é que seja no mínimo 3 vezes maior que o torrão da muda, para garantir que as raízes terão espaço suficiente para se desenvolver. A planta escolhida para ser cultivada deve ter tamanho médio, caule com grossura de aproximadamente um dedo, estar ereta e possuir uma boa quantidade de folhas e galhos. Segunda etapa, drenagem do vaso. É uma das etapas mais importantes do plantio. Se a drenagem for ruim, ocorre o acúmulo de água no vaso e o apodrecimento das raízes da sua muda. Para evitar isso, o ideal é colocar no fundo do vaso materiais como seixos, argila expandida, brita, cascalho e outros, e cobrir esse material com um pouco de areia. Terceira etapa, preparo do solo. Para que a planta cresça saudável e tenha condições de produzir bons frutos, o solo deve ser preparado adequadamente. Utilize o solo rico em matéria orgânica e é recomendado misturar 30% de areia média em 70% de solo. Também misture ao solo cinzas de churrasqueira peneirada, casca de ovo moída no liquidificador, humus de minhoca, a formulação de adubo NPK 414-8, borra de café e calcário. Quarta etapa, plantio da muda. Coloque uma camada de solo por cima da camada de drenagem, coloque o torrão da muda e complete as laterais com mais solo, apertando em volta do torrão para que a planta fique bem firme. Cubra o torrão com solo preparado até 2 cm acima da altura inicial do torrão. Após o plantio da muda, faça a irrigação dos vasos até que a água escorra pelo fundo. Árvores frutíferas precisam de bastante água. Depois de plantada, as árvores frutíferas em vasos requerem alguns cuidados para sua manutenção. Nós vamos apresentar aqui os principais. Adubação. Adube com frequência sua muda, aproximadamente uma vez a cada 3 meses. O ideal para o desenvolvimento da planta é utilizar adubos foliares que, após a aplicação nas folhas, escorram para o solo e possam ser absorvidos pelas raízes. A adubação deve ser com produtos completos na sua formulação, não apenas o NPK, mas também com macronutrientes secundários, como magnésio e enxofre, e micronutrientes, como boro, cobre, cobalto, ferro, manganês e zinco, entre outros, para garantir o melhor desenvolvimento das plantas. Exposição ao sol. As árvores frutíferas necessitam receber a incidência de luz solar direta. O ideal é que elas tenham no mínimo 4 horas diárias, mas isso vai variar de acordo com cada espécie. Rega. A rega das árvores frutíferas em vaso deve ser feita regularmente, e a quantidade das regas pode variar de acordo com cada espécie. Teste com o dedo e verifique se o solo está seco ou não. Evite que a terra fique sempre encharcada e nem que seque demais. Pragas e doenças. Elas podem sofrer com pragas e doenças, e por isso é importante ficar atento às modificações da sua árvore. A alteração de cores nas folhas, manchas ou até insetos presentes podem ser um sinal de que a planta precisa de cuidados. Alguns exemplos são pulgões. Os pulgões são bem comuns nas plantas e costumam ficar embaixo das folhas, como ácaros, sugando a seiva da planta. No vídeo de como cuidar de orquídeas, nós ensinamos como combater os pulgões. Manchas escuras. O aparecimento de manchas escuras nas folhas pode indicar a aparência de fungos. Costumam aparecer em climas chuvosos ou úmidos e alta temperatura, geralmente ligados à umidade excessiva da terra. Nesse caso, a planta já pode estar com caracóis e lesmas, e o tratamento indicado é o uso de fungicidas para a jardinagem e a diminuição das regas. Desbotamento. Se as folhas começaram a ficar amareladas e com manchinhas marrons, pode ser sinal de falta de luz, e nesse caso é só mudar a árvore
de lugar para um lugar com mais incidência solar. No caso das folhas começarem a enrolar, pode ser excesso de sol, e a mudança para um lugar com mais equilíbrio de luz solar é a solução do problema. Colheita dos frutos. Use sempre uma tesoura de poda para a retirada da fruta. Se o caule for lesionado, é indicado passar um pouquinho de canela em pó no local do corte. Se você gosta de árvores, plantas, flores, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre o universo das plantas, com vídeo todas as semanas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também os nossos outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante. Até a próxima!